Boa noite, Edson, tudo bem? Oi, Hildo, boa noite. Dá pra ouvir bem? A imagem tá legal? Mudei de lugar aqui, preciso testar se tá tudo em ordem. Oi, Nádia, boa noite, tudo bem? Elcio, boa noite. Oi, Cláudio, boa noite. Valeu, Hildo, obrigado pelo retorno, obrigado, Edson. Oi, Dalva, boa noite, tudo bem? Oi, Fábio, boa noite. Assim seja, Elcio, a todos nós. Bona, boa noite. Beto, Sandra, Elaine, boa noite, tudo bem com vocês? Esperar mais uns minutinhos. Boa noite, Edna, tudo bem? Vou tentar deixar o microfone mais aqui para cima, Fábio, não sei se melhora o som. Eu tô num local diferente aqui para ter mais segurança de não cair conexão, de não ter problema de energia, então não sei ainda se tá... Ixi, Nádia. Pera. Assim o som fica melhor? Assim fica mais baixo ou fica melhor? Eu vou deixar assim então sem o fone de ouvido e vou tentar falar um pouco mais alto. Eu acho que daí ajuda um pouco também. Boa noite, Maria Emília, tudo bem? Bom, pessoal, já deu 8 horas, está completando 8 horas e 1 já. Gostaria de convidar vocês a fazermos uma vibração inicial. Então, quem quiser fechar os olhos nesse momento, respirar com mais tranquilidade, deixar um pouco os problemas do lado de fora da nossa casa, aquilo que nos incomoda, colocar lá num local separado, quando a gente fala num stand-by, deixar guardadinho um momento, sentir a vibração de paz e tranquilidade que vai chegando em cada um dos nossos ambientes, que a gente possa ser envolvido por essa vibração positiva, por essa vibração que nos acalenta, que nos traz paz e que nos prepare para a leitura, para o comentário, para o nosso bate-papo. É um bate-papo um pouco solitário, né? Mas o nosso bate-papo da noite é a forma que a gente encontrou para estar se comunicando, para a gente estar tendo os nossos encontros semanais aí. O tema deve estar aparecendo escrito para vocês aí. Pode até soar um pouco estranho, que é caridade para com os criminosos. Ele faz parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo ele é um pouco mais amplo, ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Então a gente já comentou algumas vezes, outros oradores, outros palestrantes da noite já falaram um pouquinho sobre isso, sobre trechos desse capítulo, sobre amar o próximo como a si mesmo. A gente já falou sobre caridade em algumas nuances. Eu acho que a base, uma das bases do Espiritismo é a caridade, então a gente falar sobre caridade, isso sempre vai estar presente nos nossos momentos. Mas quando eu peguei o Evangelho, que eu fui selecionar o texto,
A mim me soou até um pouco estranho. Poxa, caridade para os criminosos. A gente talvez nunca tenha falado nesse ponto, nesse sentido, na questão, esse peso da palavra criminoso. Eu achei um pouco, fiquei um pouco na dúvida. Falei, nossa, mas é isso mesmo? Será que conecta? E esse trecho ele foi escolhido porque eu conectei com um trecho de um outro livro, que depois eu vou passar para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho mais. E fiz então essa junção. Quando a gente fala então desse capítulo, o importante é a questão do amar o próximo como a si mesmo, e às vezes a gente não conecta, a gente não pensa que o próximo pode ser um criminoso, pode ser um malfeitor, alguém que tenha feito alguma coisa ruim. Então a gente, o próximo normalmente que a gente imagina, aquele que a gente quer amar, que a gente busca amar, é aquele que está ali do nosso lado, aquela pessoa que a gente tem prazer de estar próximo, muitas vezes um familiar, um amigo. Então esse normalmente é o próximo que a gente enxerga. A gente não enxerga muitas vezes o próximo como uma pessoa que tenha feito algo ruim, como uma atitude ruim, ou então a gente até perdoa algumas atitudes das pessoas que estão próximas da gente e a gente passa a enxergá-los de uma forma mais leve, vamos dizer assim. E a caridade verdadeira que a gente vê no Evangelho, que Jesus nos passa, é aquela onde existe a completa fraternidade. Isso é exatamente as palavras traduzidas aí que Elizabeth de França, o espírito que ditou essa comunicação em 1862, ela cita que nessa completa fraternidade que Jesus nos ensinou, a gente vê que somos todos irmãos. Então, faz parte da nossa família a gente ter aqueles irmãos que a gente se sente mais tranquilo, que a gente se sente melhor na presença deles, mas a gente tem alguns outros irmãos na nossa grande fraternidade universal que talvez a gente não tenha tanta afinidade, que talvez tenha feito alguma coisa que aos nossos olhos não seja legal, mas ele não deixa de ser nosso irmão, ele não deixa de estar precisando de um apoio, de um suporte, e talvez ele precise mais do que aquele que tenha uma afinidade de ideias com a gente. Então, como eu estava dizendo, é muito fácil a gente ser irmão, vamos dizer assim, quando a gente tem essas afinidades, então afinidades de pensamento, ideias que são muito parecidas, é muito fácil a gente chamar o outro de irmão e a gente acolher. A gente quer ter essas pessoas por perto. E o Evangelho ele cita justamente isso, que os infelizes, os criminosos, eles também são criaturas de Deus, eles também são nossos irmãos, e eles merecem, como todas as criaturas terrenas, o perdão e a misericórdia. E talvez a gente não enxergue isso. Esses irmãos, que no trecho aí do Evangelho ele cita como criminosos, eles estão em processo de aprendizagem, eles estão em processo de evolução, e digo para vocês, eles estão em processo de aprendizagem e evolução, como nós também estamos. Nós também temos nossas falhas, nós também temos as nossas imperfeições, então todos estamos nesse processo de evolução. Uma frase que se destaca nesse trecho do Evangelho, o Espírito que passa a comunicação nos diz que às vezes nós somos mais culpados do que as pessoas que a gente recusa o perdão e a compaixão. Então, quando a gente para refletir em alguns momentos sobre as nossas falhas, sobre as nossas imperfeições, em alguns momentos a gente vai refletir e vai enxergar isso. Nossa, eu também tenho culpa no cartório, eu também faço coisas erradas. E da mesma forma que eu mereço o perdão, eu posso dar o perdão, eu posso ajudar aquela outra pessoa, da mesma forma que eu espero ser ajudado. E como nós temos consciência da existência de Deus, isso nos faz ainda mais importante, porque a gente pode ser a pessoa que vai falar um pouco desse Deus, um pouco dessa existência, para essas pessoas que ainda não encontraram, que ainda não sentiram isso dentro do coração. Uma das frases que a gente vivia conversando presencialmente lá no centro é que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe, quanto mais nós estamos próximos desses ensinamentos, será pedido mais para a gente, porque a gente não pode negar que a gente não tinha conhecimento, que a gente não sabia. E, mais uma vez, nesse trecho do Evangelho, o Espírito cita que a esses irmãos que estão mais distantes de Deus, será pedido menos do que aqueles que conhecem mais.
Então, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, vamos dizer assim, é uma palavra meio pesada, mas vai ser cobrado um pouco mais da gente. E aí eu imagino que alguns de vocês devam estar pensando assim, poxa, mas é justo aquele espírito lá que foi um criminoso, que fez um ato ruim, no final ele vai ser menos cobrado do que eu? Então, se a gente for fazer uma analogia, vamos pensar numa escola. Quando a gente tem lá um aluno da segunda série do primário, é justo a gente esperar que ele resolva lá, eu vou passar para ele um sistema de equações lá para ele resolver, ou então vou passar uma redação com 10 páginas para esse aluno do segundo ano escrever? Não é justo a gente esperar que um aluno desse faça umas entregas. Claro, pode ter um aluno lá com uma sumidade, uma inteligência que resolva isso muito rapidamente. Eu até estava pensando, até a gente sabe resolver na idade que a gente tem um sistema de equação, ou a gente escreve uma redação de 10 páginas, por que a gente vai cobrar isso de um aluno lá da segunda série? Então, a cada um, a gente tem aquilo que a gente espera, vamos dizer assim, o que ele consegue carregar. A gente não pode colocar nas costas dos nossos irmãos um peso maior do que eles podem suportar naquele momento. Um dia esse aluno que está na segunda série, como a gente já esteve na segunda série, vai passar para a terceira, vai chegar lá na oitava, alguns vão para a faculdade e acontece da mesma forma que a gente. Nós estamos em momentos diferentes na escola da vida. Cada um de nós está num momento diferente. Uns sabem resolver algumas equações com mais facilidade, outros sabem redigir um texto mais facilmente, mas todos nós estamos num processo de aprendizado. Para a gente se tornar pessoas. Na verdade, não pessoas, mas a gente se tornar espíritos melhores. E a gente está dentro desse processo evolutivo, todo mundo junto. E como cada um está numa série diferente, vamos dizer assim, num momento diferente, nós podemos ensinar uns aos outros, nós podemos fazer essa troca. Vem cá, você me ensina química, eu te ensino biologia, você me ensina um pouco de escrever um texto e eu te ensino um pouco de matemática. Fazendo essa analogia para a nossa vida, nós sempre temos coisas a aprender com os nossos irmãos e também sempre temos coisas a ensinar. E às vezes esses irmãos que a gente enxerga como falhos, como criminosos ou como devedores, eles têm, através dessa forma, jeitos de nos ensinarem algumas condições e nós também podemos aí estender a mão e ajudá-los a encontrar essa presença de Deus, a encontrar atos bons na vida. O Evangelho ele cita na continuidade aí por 2 vezes, isso que eu acho muito importante. Ele destaca muito que o mais importante é a gente não julgar. Ele cita, não julguem, para quem for acompanhar o texto depois. Por que não ficar julgando? Porque o critério que a gente utilizar para julgar vai ser o critério utilizado para sermos julgados também. E aí eu até amenizei um pouco as palavras, porque ele diz, as palavras são até um pouquinho mais claras, ele diz, o critério que a gente usa para julgar o outro, a gente vai ser julgado um pouquinho a mais ainda, quando a gente for quando a gente for ser julgado, vamos pensar assim. Mas eu acabei imaginando que a gente vai ser, assim, a mesma régua vai ser utilizada para medir as duas atitudes. E se a gente for parar para pensar, da onde foi que eu conectei os 2 textos? Esses 2 textos eles foram conectados porque muitas e muitas vezes nós oramos e pedimos, perdoa-nos as nossas dívidas como também perdoamos os nossos devedores. Passem uma revisão mental muito rapidamente. Quantas vezes a gente já, na oração do Pai Nosso, disse mentalmente ou a gente vocalizou essa frase? Então a gente vive colocando isso, a gente vive falando isso e a gente vive pedindo para sermos perdoados na mesma medida que a gente perdoa o nosso próximo. E aí fica a reflexão, quando a gente está orando o Pai Nosso, a gente está prestando atenção realmente no que a gente está dizendo? Ou a gente simplesmente está repetindo as palavras ali como um papagaio? Então, se a gente ora muitas vezes pedindo isso, vamos começar a praticar isso. Vamos começar a perdoar os criminosos, os devedores, para a gente poder também ter isso na nossa medida, para a gente também esperar. O outro livro que eu falei para vocês, ele é um livro que tem compilações de vários trechos espíritas,
Esse trecho ele foi publicado no Reformador em fevereiro de 1956. O Reformador é uma revista espírita já bem antiga. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele tem como título Justiça e Amor. E ele nos diz o seguinte: enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Agora, ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. Há plantas que nascem para o serviço de um dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto que outras surgem para obras importantes do tempo, quais as grandes árvores, nutridas pelos séculos, destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato, e mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo de grande futuro. Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. A justiça tece o grilhão. O amor traz a bênção. Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Quem ajuda adquire o tesouro da simpatia. Quem perdoa eleva-se. Quem se vinga desce aos despenhadeiros da sombra. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará livre e feliz à glória da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Então, alguns trechinhos importantes desse texto. A justiça edifica a penitenciária, o amor levanta a escola. Não estou aqui querendo traduzir e pegar o texto dizendo que a justiça seja mais importante do que o amor, que como a gente costuma ver as frases aí, é mais importante termos escolas do que penitenciária. Sim, realmente é importante. Mas as duas coisas, justiça e amor, são muito importantes. A gente pode esperar pela justiça, a justiça que Deus vai ter, mas a gente esperar essa justiça com amor, com a caridade pelo próximo. A gente entender que o outro, o nosso próximo, ele muitas vezes cometeu aquele ato e precisa se sentir perdoado, precisa ver a mão estendida em direção a ele, precisa sentir essa presença divina para que ele enxergue muitas vezes de uma outra perspectiva e entenda que fez errado. O Evangelho ele nos diz que todos temos essa necessidade de indulgência com as nossas faltas, porque a gente comete isso com frequência. Muitas das ações, sim, são crimes aos olhos de Deus, mas quando a gente vai olhar na nossa perspectiva, aquilo lá que a gente está fazendo não é crime nenhum. Por quê? Porque o nosso nível de compreensão ainda não atinge algumas dessas ações. Então, coisas que a gente faz hoje, daqui a alguns anos a gente vai enxergar e vai falar: nossa, eu estava fazendo tudo errado, e eu deveria fazer diferente, aquilo que eu estava fazendo não estava certo lá com o meu irmão. Então, quando a gente olha por essa perspectiva maior, além dessa nossa compreensão do momento do hoje, a gente vai ver que conforme a gente vai evoluindo como espírito, a gente vai até mesmo tendo que se perdoar por coisas que nós já fizemos. Então, mesmo nessa vida só, se a gente for pegar essa perspectiva da nossa vida nesta encarnação, quando a gente olha nos nossos anos anteriores, se a gente for olhar 5 anos atrás, 10 anos atrás, alguns 20 anos atrás, olha o quanto a gente já errou. Olha o quanto em alguns momentos nós cometemos delitos, pequenos ou grandes. E nós, assim, esperamos perdão por isso, nós muitas vezes precisamos aprender a nos perdoar.
Então, a gente enxergar isso no próximo é também um ato de caridade. A caridade, então, a gente vê que tem muitos níveis aí, dentro do Espiritismo, principalmente. A gente enxerga muitas vezes a caridade, como eu já citei para vocês, como aquele ato da gente dar uma esmola. A gente já entendeu também que caridade muitas vezes é uma palavra de consolo que a gente vai dar para aquela pessoa que está necessitando. E caridade também é bondade com o próximo. Então isso deve fazer parte do nosso conceito de caridade. A gente entender que a gente ser bom, a gente ajudar, a questão do BIP, benevolência, indulgência e perdão, a gente precisa praticar isso mais na nossa vida para que a gente também possa ser perdoado, para que a gente também aprenda, conforme a gente vai perdoando o outro, a gente aprenda a se perdoar. E é uma forma da gente conduzir, o Evangelho diz, é uma forma da gente conduzir o próximo, essa pessoa que cometeu uma atitude ruim, para mais próximo de Deus, para mais próximo do Senhor. Mas eu parei para fazer uma reflexão. Quando a gente dá a mão, quando a gente ajuda uma pessoa que fez alguma coisa errada a estar mais próximo de Deus, nós também estamos nos melhorando e nós também estamos nos aproximando mais de Deus. Acho que essa é uma forma da gente enxergar que quando a gente está auxiliando um próximo, nós estamos auxiliando a nós mesmos, porque a gente está tendo muita aprendizagem com isso. Um trecho interessante, não sei se vocês lembram da data, mas esse texto foi ditado pela Elizabeth de França, um espírito. Ela ditou lá no interior da França em 1862. 1862. E o texto diz que nós estamos próximos lá, nessa época, aos tempos que a grande fraternidade reinará na Terra. Então, para a gente ver como a perspectiva espiritual é diferente da nossa. Nesse momento que nós estamos passando, agora em 2020, nós refletimos muito sobre, estamos nessa transformação, estamos indo para um mundo de regeneração, a humanidade está se transformando em uma grande fraternidade. Então, se a gente for olhar pela perspectiva espiritual, já em 1862, os espíritos já diziam isso para a gente, olha, os tempos estão próximos, os tempos estão chegando. E quantos anos se passaram de 1862 até hoje? Mais, se passaram 200 anos, pelo menos. Então a gente está nesse caminho, vamos imaginar que nesses 200 anos que a gente já passou, se lá a gente já estava próximo dessa grande transformação da humanidade, hoje, em 2020, a gente está muito mais próximo, pelo menos da nossa perspectiva neste plano, neste momento reencarnatório que a gente está vivendo. E ele segue dizendo que essa lei do Cristo, essa lei que vai sendo propagada, ela vai ensinar aos homens a terem equilíbrio e a terem mais esperança de que as nossas moradas serão mais felizes. Então é um grande alento quando a gente enxerga esse pedaço aí do Evangelho, porque a gente percebe que a gente está nessa transformação. Por um outro lado, a gente também tem que lembrar que essa transformação da humanidade, ela depende da transformação de cada um de nós. Não adianta a gente querer que o outro se transforme, que o outro mude. A gente faz parte da humanidade, a gente está incluído dentro desse pacote. Então, quando todos nós formos nos transformando, quando todos nós formos encontrando esse equilíbrio, nos unindo nessa corrente de esperança, a gente vai entender que nós mesmos vamos construir essas moradas mais felizes. E aí vai chegar um determinado momento que espíritos que não conseguiram ali, vamos dizer, passar para o ensino médio ou passar para o ensino superior nessa escola da vida, eles vão ser levados para uma outra escola, para um outro momento reencarnatório, enquanto os espíritos que conseguiram atingir esse momento aí de benevolência, indulgência, perdão, vão seguindo aqui no planeta Terra. Até que nos outros níveis evolutivos eles vão se encontrando com a gente. O Evangelho ele termina aí com a frase de amem-se como filhos do mesmo Pai. Então, se a gente for parar para pensar nessa grande fraternidade, isso é importante a gente refletir. Nós somos todos irmãos e devemos buscar, pelo menos, fazer o possível para nos amarmos como os filhos do mesmo Pai. Não precisamos sair por aí abraçando as pessoas que a gente considera que tiveram atitudes errôneas.
mas com o tempo aprendendo a lidar, aprendendo a perdoar. Segundo ensinamento, não, mas o segundo ponto que ele cita aí na finalização, não façam distinção e não desprezem ninguém. Deus quer que todos sejam iguais. Então isso é uma das coisas da gente refletir bastante. A gente não ficar fazendo distinção, não ficar, como já foi citado num outro trecho ali, não ficar tendo preconceito e não ficar julgando. Porque quanto mais a gente julga, mais a gente acaba utilizando essa régua, essa medida para sermos julgados depois. E a gente não ora toda noite lá, perdoai assim como nós perdoamos. É uma das formas da gente refletir bastante. E a frase que eu deixo aí para a gente finalizar esse trecho é para a gente ser luz e não juízes ou muito menos carrascos. Porque quando a gente vê alguma atitude que a gente não concorda, quando a gente vê uma pessoa que tem ideias diferentes da gente, normalmente a gente quer ir lá julgar e além de julgar, a gente quer condenar, a gente quer ser o carrasco e cobrar isso. Então não cabe a nós. Não cabe a nós ficarmos cobrando e nem julgando a pessoa. Isso é um dos grandes ensinamentos que a gente tem. Para quando a gente orar o Pai Nosso, a gente refletir muito nessa frase, de perdoar assim como nós perdoamos. E como nós perdoamos? É a nossa reflexão aí da semana. Então eu gostaria de agradecer a participação de vocês, os que estão presentes aqui, os que vão assistir depois a live que fica gravada. E gostaria de pedir nesse momento para a gente continuar com o nosso pensamento elevado, para a gente mentalizar aquelas pessoas que sabemos que precisam de boas vibrações, que estão passando por momentos mais difíceis do que nós temos passado. Então elevamos nossos pensamentos, vamos mentalizar essas pessoas. Vamos pedir para Deus enviar um bálsamo para cada uma delas, que seja consolador, que elas possam encontrar, como a gente viu no texto, equilíbrio, que elas possam encontrar paz, que elas possam ter esperança, que essa chama da esperança nunca se apague dentro do coração, dentro do espírito de cada um. Vamos mentalizar também as nossas famílias, os nossos lares, os nossos entes queridos, que possamos ser iluminados, os locais de trabalho, as pessoas que estão na luta, estão na batalha diária. E levando o pensamento, vamos pedir por nós mesmos. Nós somos os eternos pedintes, então vamos pedir para que essas bênçãos cheguem até nós. E mais importante, vamos pedir para que nós possamos multiplicar essa luz, que a gente possa multiplicar esses sentimentos e essa bênção para os irmãos que a gente encontrar no dia a dia, que a gente possa ser agente dessa transformação. Quem está aí com um copo, com uma garrafinha d'água, ou quem não pegou também pode mentalizar aonde vocês têm água em casa. Pedir para que essa água seja fluidificada com o que cada um de nós precisa para encontrarmos o nosso melhor, para termos o equilíbrio de cada dia. E nesse pensamento eu gostaria de convidar vocês a refletirem um ponto, qualquer que seja, maior ou menor, um ponto que a gente gostaria de agradecer. Então convido vocês a, nesse pensamento, ter gratidão por algo que aconteceu com a gente nessa última semana, nesse último mês. Então, todos nós, além de pedirmos, temos coisas a agradecer. No mínimo por estarmos encarnados, por estarmos aqui nesse aprendizado, nessa grande escola da vida, e que a gente tenha bastante energia aí para continuar seguindo adiante, nos melhorando a cada dia e sendo luz aí nas vidas de quem encontrarmos. Muito obrigado. Se alguém tiver algum comentário, vou esperar alguns minutinhos para depois
fechar aqui a live. E Deus nos abençoe a todos e tenhamos uma ótima semana. Fiquem com Deus.